E está aberta, então, essa sessão para as discussões. Se acender a luz, vai ficar melhor. Aonde? Aqui. Por favor, alguém está com o microfone? Aqui. Aqui na frente. Na segunda fileira. Está chegando? Professor. Fiquem. Ah, tem um que já está com o microfone lá atrás. Por favor. Selma, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de saber se adapte para a Minoca. O tempo ainda continua 1 ano de extensão ou se a gente tem preconizado 3 a 6 meses e depois só na monoterapia com clopidogrel ou Tica ou Prasugrel. Desculpe, eu não entendi. Infarto com Minoca, artérias epicárdicas Perfeito. abertas. Alguém quer responder isso? Remo? Você, Ricardo? Oi, ótima pergunta. Nós estamos aprendendo mais sobre a NOCA, INOCA, MINOCA. E a MINOCA, apesar de não ter todos os mecanismos esclarecidos, sim, se recomenda dar DAPT por 12 meses. Não temos evidências sólidas para isso, não temos estudos randomizados, mas na prática é o que nós fazemos. Dentro dessas outras entidades que causam síndrome aguda, eu também destacaria a questão da dissecção espontânea, que pode ou não acontecer associada à aterosclerose instalada, ou seja, você tem placa, você tem uma dissecção espontânea, mas é mais comumente associada a uma disfunção endotelial, muito comum em mulheres, como nós sabemos, onde é comum, caso mulheres jovens, não ter absolutamente placa nenhuma. Isso estudos com métodos de imagem demonstram. Então, nessa situação, aí sim, talvez fazer um período mais curto é melhor, porque você corre o risco de estar prolongando ou evitando que haja uma cicatrização mais precoce. Mas também estudos são necessários para confirmar esta abordagem. Eu queria assinar embaixo o que o Dr. Ricardo falou e reforçar 2 coisas importantes. Primeiro, não tem nenhum estudo, seja em MINOCA, seja em dissecção, testando qualquer hipótese do ponto de vista de antitrombóticos. Mas eu gostaria de lembrar também que todos os grandes estudos, eles incluíram esse tipo de pacientes. No Plato, por exemplo, nós tivemos 17 mil pacientes. No Triton, tivemos outros 13 mil pacientes. São 30 mil pacientes no total. No Cure, foram 10, 11 mil pacientes. Todos eles incluíram esse tipo de paciente. Entretanto, nós não temos, que eu saiba, pelo menos, nenhuma publicação de subgrupo, de análise de subgrupos, especificamente nesses pacientes. Mas como os critérios de indicação era simplesmente, olha, tem que ter alteração no eletro, tem que ter alteração enzimática, etc., muitos desses pacientes tinham realmente MINOCA, ou podiam até mesmo ter dissecção. Esse é um primeiro ponto. Então, a princípio, o que vale para a coronariopatia aguda em geral, vale para essas coronariopatias agudas de etiologia diferente da etiologia aterosclerótica. Trocando em miúdos, nós não estamos falando, quando dizemos 12 meses, 3 meses, 36 meses, nós não estamos falando especificamente em infarto tipo 1. Não foi falado aqui, mas eu já aproveito para falar que infarto tipo 2 está cada vez mais sendo discutido e etc. E nós também não temos evidências em infarto tipo 2. Então, as evidências são coronariopatia aguda, independente da etiologia. Pode ser infarto tipo 2, pode ser dissecção, pode ser MINOCA, e aí, obviamente, vocês vão fazer o que é melhor para os pacientes de vocês, levando em consideração sempre risco de evento isquêmico e evento hemorrágico. Uma palavra apenas de cuidado, que é na dissecção. Saiu a coisa de uns anos já atrás, não faz tanto tempo, um estudo, é o único que eu conheço, foi um estudo japonês sugerindo uma população pequena que o uso de dupla antiagregação plaquetária em pacientes especificamente com dissecção, exatamente pelo que o Dr. Ricardo falou, poderia ter um desfecho pior, ou seja, o uso da dupla antiagregação poderia ser prejudicial. Então, sem qualquer evidência definitiva,
pessoalmente em dissecção espontânea de coronária, que é mais comum em mulheres, jovens, como vocês sabem, etc., eu tenho utilizado dupla terapêutica antiplaquetária por tempos muito curtos. Mas não existe nenhuma evidência definitiva, especificamente a não ser essa na dissecção, que é uma coisa muito pequenininha. Pedro, você quer acrescentar? Eu queria, doutor Nicolau, só pegar carona nessa discussão, que eu acho que é muito relevante, porque a gente tem visto muita dissecção, não é? Quase uma epidemia disso, a gente não via tanto, né? Agora tem bastante. O nome de dissecção espontânea das coronárias, ele é um nome ruim, porque dá a impressão que houve uma dissecção espontânea da coronária e não é essa a fisiopatologia. O que esses pacientes têm é um hematoma perivascular espontâneo, não é? Então, de fisiopatologia desconhecida. Então, não é uma dissecção e exposição do tecido subendotelial e ali tem trombose. Raramente, inclusive, a gente vê trombose. O que tem é um colabamento da luz do vaso por causa de um hematoma perivascular. Então, talvez por isso, talvez seja inclusive uma síndrome hemorrágica isso daí, perivascular. Talvez por isso, dupla antiagregação plaquetária talvez não seja tão bom, porque você pode perpetuar a gênese do problema, né? Eu acho que valeria uma sessão, eventualmente, para a gente discutir isso, porque realmente, como o doutor Pedro falou, a gente está vendo muito. Eu acho que a gente não está vendo muito, Pedrinho, é que a gente passou a aprender a diagnosticar no cateterismo, pelo menos fazer a suspeita diagnóstica. E hoje tem várias publicações, tem aquela mulher lá do Canadá que tem um banco de dados, tem mais de 1000 casos, tem vários tipos de dissecção, tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas, se me permitirem, eu gostaria de mudar um pouquinho o rumo da prosa, porque isso é uma coisa muito específica, eu acho que a gente já discutiu o suficiente, e vamos para as próximas perguntas. Tinha uma aqui, por favor. Boa tarde, meu nome é Ana, eu sou de Curitiba, e, na verdade, eu tenho duas perguntas, eu acho bem desafiadoras, na verdade. A primeira, assim, paciente idoso, que é doente renal crônico, dialítico, diabético, que evoluiu com dor torácica e acabou colocando 4 stents, e agora está, recente, esses 4 stents, está tendo muito sangramento, inclusive com síncope pós-diálise, mantendo hemoglobina de 5, precisando de transfusão. O que fazer nesse caso? E a segunda pergunta é a seguinte: pacientes que internam por infarto com supra e, por exemplo, uma coronária direita, angioplastam, mas tem um tronco de 70%, por exemplo, num local que eu não consigo fazer ponte com tirofiban, em quanto tempo é seguro eu tirar a dupla antiagregação, manter só com a S, por exemplo, para fazer revascularização miocárdica? Muito bom. Bom, então são duas perguntas. A primeira é um indivíduo que tem uma série de comorbidades, ele teve um infarto, precisa usar diálise, precisa usar dupla antiagregação plaquetária e esse paciente sangra. Tá? Bom, eu vou me permitir, se você estiver de acordo, e me adiantar um pouco e dizer que não existe zero de evidência em pacientes dialíticos. A gente está pensando em fazer alguma coisa em relação a isso. E também quero me adiantar e dizer o seguinte, que em pacientes com disfunção renal, ou seja, clearance, como é que chama isso? Abaixo de 60, filtração glomerular abaixo de 60, esses indivíduos não existe nenhuma contraindicação a se utilizar a dupla antiagregação plaquetária. No Plato, especificamente, tem uma publicação, que é o Plato Kidney Failure, em que se sugere, inclusive, um benefício a mais, adicional nesses pacientes. E nós temos uma tese que foi defendida a semana passada, ou retrasada, do André França, eu não sei se ele está aí, em que a gente comparou resposta antiagregante antiplaquetária ao ticagrelor e ao clopidogrel em pacientes com disfunção renal e sem disfunção renal. Em breve isso estará publicado, mas eu já adianto a vocês que os resultados foram espetaculares. Veja, no paciente que não tem disfunção renal, acima de 60, portanto, o clopidogrel e o ticagrelor, eles mostraram o seguinte: o ticagrelor não tem maus respondedores e o clopidogrel tem 20% de maus respondedores. É o que já se sabe. Entretanto, quando nós pegamos os pacientes com disfunção renal,
O grupo ticagrelor continua não tendo mau respondedor e o grupo clopidogrel teve mais de 50% de maus respondedores. Ou seja, a presença de disfunção renal piora a resposta antiagregante ao clopidogrel e não piora a resposta antiagregante ao ticagrelor. O que, de uma certa forma, explicaria, do ponto de vista mecanístico, esta sugestão do Plato de que o benefício do ticagrelor sobre o clopidogrel é maior nos pacientes com disfunção renal. E, em seguida, eu peço para o Remo complementar, paciente idoso, cheio de comorbidade, teve um infarto, precisa tomar dupla antiagregação e o sujeito está sangrando. Isso vale para qualquer indivíduo, se me permitir também, que sangra durante a evolução. O que fazer? O que eu imaginei é que ela colocou uma bola na fogueira total, né? Que é, o paciente teve uma angioplastia, infarto, estava com dupla antiagregação, sangrou, aí ela tira a dupla antiagregação e fica aquela dúvida, né? Então, assim, a primeira sugestão que eu daria é, primeiro, em que lugar é esse sangramento? Porque um dos malefícios da aspirina é o sangramento gastrointestinal. Então, como o sítio de sangramento mais comum é o gastrointestinal, a minha primeira sugestão era deixar com monoterapia com anti-ADP. E, nesse caso, pela escassez que a gente tem de evidência, eu seria mais conservador e deixaria clopidogrel por conta, ainda mais nesse perfil aí de sangramento. Aí você diz assim, não, Remo, mas eu fiz isso e ele continua sangrando, está horrível a situação. Então, nesse caso, uma saída, se você tiver disponível, é fazer algum teste de agregabilidade plaquetária para tentar titular a dose do clopidogrel. Eventualmente, ele vai ter que usar dia sim, dia não. Se você falar, Remo, eu já fiz isso e continua sangrando, aí é só rezar, porque não tem muito o que fazer. A situação é complicada mesmo. E em relação à ponte com tirofiban, esse, que se eu entendi, é um caso cirúrgico, né, que você falou. Primeiro, operar em uso de anti-ADP é muito arriscado. A mortalidade dobra. Então, a gente sempre espera, né, suspende ali 3 dias antes for ticagrelor, 5 dias clopidogrel, 7 dias prasugrel. Aí você fala, tá, mas se eu suspender, eu vou deixá-lo desprotegido. Aí você vai ter que ver o seguinte, quão instável é esta lesão cirúrgica? Se for uma lesão que dá para esperar, melhor política é manda para casa, espera 3 meses, suspende o clopidogrel ou anti-ADP e opera. Se for uma situação que é um tronco subocluído, por exemplo, aquela situação crítica, você fala, nossa, esse eu não tenho nem coragem de mandar para casa, porque o coração que vai doer é o meu, não é nem o dele. Então, nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai fazer, o mais assim, lógico, seria fazer uma ponte com tirofiban, e inclusive nosso grupo, né, o meu e do professor Nicolás, a gente publicou um abstract num congresso, mostrando que é seguro, é tão seguro fazer a ponte quanto esperar 5 dias. Se você não tiver o tirofiban disponível, aí a saída seria você, de repente, mantê-lo internado, enquanto espera essa suspensão, talvez para você ter uma vigilância melhor. Mas é aquela história, a gente tem o que é o ideal e a gente tem aquilo que dá para fazer. E nos 2 casos que você falou, a evidência científica para embasar é muito complexa, não tem muito o que a gente falar de estudos, porque é coisa muito... Inclusive esse estudo que a gente tem lá do INCOR, ponte com tirofiban, não é randomizado, então é só uma experiência, um estudo observacional, mas que pelo menos dá essa luz. Doutor Nicolau. Ricardo, acho que o Ricardo pediu primeiro, Pedrinho, em seguida eu te passo. Ia comentar sobre o seu primeiro caso. Situação extremamente desafiadora, lembrando que muitos fatores prognósticos para trombose são os mesmos para o sangramento, como anemia, por exemplo, e insuficiência renal. Tivemos um caso semelhante, não estava em diálise, mas um caso semelhante tratamos no Dante há um pouco tempo atrás. Um paciente já tratado, já revascularizado, com stents, ou seja, um paciente de alto risco isquêmico, fazia dupla agregação com aspirina e clopidogrel. Esse paciente sangrou, sangramento ativo gastrointestinal, precisou suspender a terapêutica. O que aconteceu em 3 dias? Trombosou. E aí precisou tratar um evento agudo, na ausência da terapia antiplaquetária. Então ele tratou, ficou heparinizado, foi feita uma endoscopia para encontrar o local de sangramento e ali cauterizar, foi bem sucedida, e depois foi feito o teste de agregação plaquetária com o clopidogrel. Ele não era um bom respondedor. Que situação, né, Pedro?
Então, você consegue colocar tudo aqui dentro dessa situação. Então, o que nós encontramos de alternativa para paciente idoso com 82 anos foi deixar com monoterapia com ticagrelor. E esse paciente ficou bem dessa forma. Mas são casos que realmente não existe evidência, você precisa encontrar a melhor solução possível dentro do que os estudos falam, mas casos pouco representados. Pedrinho, por favor. Deixa eu fazer uma nota técnica aqui. É Ana, né? Ana. Nós somos 3 hemodinamicistas aqui na mesa, né? Então, 4 stents para o hemodinamicista não significa grande coisa. Converse com o seu hemodinamicista e veja com ele o que são esses 4 stents. Ficou bom? Não ficou bom? Era bifurcação, o cálcio era muito calcificado, a resposta não ficou boa, era um vaso... Então, qual é a chance de trombosar? E qual é a chance de se trombosar dar problema? Não é? Então, 4 stents é pouca informação, possivelmente, para você tomar uma decisão do ponto de vista do procedimento, não é? Então, tem casos, Ana, que a gente olha, não ficou tão bom. Ainda mais em renal crônico. Calcificado, cheio de lesão residual, você acabou tratando o que dava. Versus uma situação, você fala, ficou uma belezinha. Então, nesses últimos casos, às vezes você consegue ficar numa situação mais protegida de suspender os antiplaquetários durante um tempo, e na primeira não. Nós temos que nos lembrar que a gente sempre tem medo da trombose de stent, mas frequentemente a gente se vê numa situação como a sua, em que a gente não tem medo do sangramento que já está acontecendo e tem medo da trombose que nem aconteceu ainda. Eu gostaria de perguntar aqui na plateia, quem é que viu uma trombose de stent no último mês? E quem foi que viu um paciente sangrando no último mês? O sangramento, com muita frequência, ele é mais frequente do que a trombose de stent. Então, nós precisamos cotejar essas duas coisas, porque sangrar é muito ruim também. Perfeito. O doutor Alexandre me disse que ele vai ter que sair um pouco mais cedo e eu não quero deixá-lo sair antes de fazer uma provocação, que eu vou fazer para ele e depois gostaria de ouvir, se alguém quiser fazer uso da palavra, os restantes da mesa. Mas antes de fazer isso, Alexandre, eu queria só complementar uma coisa que a gente vê todos os dias nas terapias intensivas, que é o problema do sujeito que vai para a cirurgia. Em alguns lugares mais, outros lugares menos. No INCOR, dadas as características dos nossos pacientes, nós operamos em torno de 12% a 15% dos pacientes com coronariopatia aguda. Isso é bem acima da média da literatura, mas a gente vê isso todos os dias. 11% no Dante. Você veja que, dependendo do lugar, não é esse 5% que está na literatura, não é? Bom, mas então a gente vê esse tipo todos os dias. O Remo já falou da nossa experiência com o tirofiban. Eu sou fã disso daí. Vamos recordar um pouquinho como é que age o tirofiban. É um bloqueador 2B3A. O doutor Pedro já nos mostrou que tem vários caminhos da agregabilidade plaquetária. Ácido araquidônico com formação de tromboxane, ADP, thrombin receptor e etc. Entretanto, independentemente do caminho, 98% passa por esse raio desse receptor 2B3A. Portanto, quando vocês usam um bloqueador 2B3A, vocês estão bloqueando praticamente 100% da agregabilidade plaquetária. Esse é um primeiro ponto. A segunda coisa é que quando vocês usam um antiplaquetário, vocês não estão dissolvendo o trombo, mas vocês estão evitando a formação de novo trombo, porque o trombo, o início da cascata da coagulação, se inicia com as plaquetas, né? A adesividade plaquetária, a agregabilidade plaquetária, e depois vem todo o resto. Então, tem toda a lógica vocês imaginarem que se vocês usam um 2B3A, vocês estão bloqueando a agregabilidade, não vai formar trombo, não vai ter trombose de stent nem nada. E é isso que nós observamos nessa série, tá bom? Que não é randomizado, não tem comparativo, mas nós não encontramos ninguém fazendo trombose de stent. Eu não me lembro nunca de ter visto um paciente que tenha feito ponte com 2B3A. E o 2B3A, quanto tempo? A gente deixa até a cirurgia e opera para o 2B3A na véspera da cirurgia. Para agora à noite e no outro dia o sujeito já pode operar, porque 8 horas depois ele não tem mais efeito. Entretanto, o Remo, eu acho, Remo, que não tem quem não tenha acesso a 2B3A.
Mas como ele falou dessa história, de que talvez não tenha acesso, eu queria contar também uma experiência pregressa disso daí, quando nós não tínhamos 2B3A. E a gente fazia ponte com heparina. E também os resultados, também não é randomizado, com todas as limitações de uma experiência, mas a experiência nossa também era muito boa. Então, se no caso de não ter 2B3A, pode-se perfeitamente fazer a ponte com heparina, sugeriria eu heparina intravenosa, que é o que a gente utilizava, e daí algumas horas antes para e o sujeito vai para a cirurgia. Não sei nem se precisaria parar muito, porque o cirurgião usa a heparina na cirurgia e etc. Agora, a provocação, teve duas coisas, Alexandre, que eu queria colocar. Primeiro, eu gostei muito dessa história que você mostrou, de que tem aí alguns stents novos. Aliás, esse negócio, eu acho que está evoluindo tanto isso, que já vocês vão ter subespecialidade. Tem uma subespecialidade do sujeito que entende de stent. Tem 500 stents diferentes. Eu não acho que todo hemodinamicista entende de todos os stents. Agora tem o sujeito que vai ser o sujeito que vai ser especialista em imagens intravascular. É uma loucura o que virou, né, a hemodinâmica. Mas eu fiquei contente de ver que, então, tem gente se preocupando em fazer stents que teria menos trombose, que precisaria menos de antiplaquetários, etc, etc. Lembrando que, por exemplo, no Plato, 38%, 30 e tantos por cento dos pacientes, eles ficaram em tratamento clínico. Eles não fizeram nem stent e nem fizeram cirurgia. E esses pacientes tiveram um tremendo benefício com o uso do ticagrelor sobre o clopidogrel, mostrando, portanto, que uma terapêutica antiplaquetária, principalmente uma terapêutica antiplaquetária mais potente, ela independe do sujeito usar ou não, ter feito ou não angioplastia. Então, a minha pergunta seria essa, quer dizer, você acha que no futuro esses stents, vamos imaginar que seja um stent que previne totalmente a incidência de trombose. Esse stent poderia ser utilizado na coronariopatia aguda e, neste caso, não usar dupla antiagregação plaquetária? Essa é uma pergunta. E a segunda é a provocação realmente, que eu queria que vocês me respondessem. Olha, tudo que nós sabemos, e me corrijam se eu estiver errado, obviamente não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade, em termos de sangramento, de impacto do sangramento sobre mortalidade, sobre eventos major, tem a ver com a fase aguda. Eu sou, e alguns talvez sejam aqui, de uma geração que a gente não dava bola para sangramento na coronariopatia aguda. Até que apareceu aquele trabalho da Duke falando, não, sangramento piora prognóstico. E realmente sangramento piora prognóstico na coronariopatia aguda. Tem uma grande discussão se o sangramento piora o prognóstico porque o sujeito morre pelo sangramento ou se ele piora o prognóstico porque o sujeito para de tomar a terapêutica antitrombótica e tudo mais. Pessoalmente, eu acho que é um pouquinho de cada um, mas o fato é que o sangramento na vigência, lá na unidade coronária, piora prognóstico. Todos nós rezamos para não ter isso e todos nós hoje somos fãs de radial, por exemplo, que é o que melhor se pode fazer na coronariopatia aguda no sentido de diminuir sangramento, né? Eu acho que devia ser proibido não usar radial. Então, isso são coisas que a gente sabe. Agora, o que está acontecendo já de alguns anos é que está se dando a mesma importância no sangramento que acontece cronicamente, que acontece 1 ano depois da coronariopatia aguda, 2 anos depois da coronariopatia aguda. E todos nós clínicos, e vocês também, têm visto que esse paciente ele não morre. Esse paciente, na realidade, ele sangra, o que ele tem? Tem um sangramento digestivo, vai no hospital, coisa e tal, a gente resolve. Começa a fazer xixi vermelho, a gente diagnostica. Quer dizer, ou é sangramento gastrointestinal, ou é sangramento urinário, que a gente controla. E a gente está colocando isso dentro do mesmo saco e falando que sangramento é um negócio horrível, que mata e etc, etc. E essa é a provocação que eu queria colocar. Você responde a primeira pergunta e depois fazemos a provocação para todo mundo. Quer dizer, eu acho que nós deveríamos ter entendimentos diferentes sobre o impacto do sangramento na fase aguda, que não tem dúvida de que é grave, e no longo prazo. E para corroborar isso, eu li
agora, coisa de, acho que a semana passada, ou retrasada, saiu um artigo muito interessante, saiu no JACC, se não me engano, em que eles correlacionaram sangramentos crônicos com análise de regressão e eventos. E sabe o que eles mostraram? Que é uma porcaria. Zero. A R dessas análises de regressão linear era tudo 0, alguma coisa, viu, Alexandre? Não chega, longe, não tem nenhuma correlação, zero de correlação entre sangramento crônico e mortalidade. Então, eu queria que você respondesse sobre o futuro desses stents novos aí, como você vê, e gostaria de colocar essa provocação aqui sobre sangramento na fase aguda e sangramento na fase crônica. Eu vou ser mais pragmático na minha resposta, porque a sua pergunta demorou mais ou menos 15 minutos, Nicolau. Foi quase uma aula. Não, porque eu tenho reunião da tesouraria. Bom, essa questão dos stents, eu acho que, assim, olhando para o futuro, essa pode ser uma solução para pacientes de alto risco de sangramento. Eu acho que você está absolutamente certo no raciocínio, e o Rem mostrou isso, no Pegasus, por exemplo. Esses pacientes, principalmente com síndrome coronária aguda e infarto com supra, são pacientes inflamados, né? Isso é uma doença quase sistêmica, ela não é só local. Então, o benefício da terapia dupla, obviamente, antiagregante, nos primeiros dias após o evento, eu ainda acho que tem relevância. Por isso que eu estou muito curioso para ver depois os resultados do New Mindset, né? Porque já tira aspirina de cara. Eu acho que eu seria um pouquinho conservador, pelo menos na primeira semana, no tempo de hospitalização no infarto com supra, e manter uma terapia dupla e, obviamente, depois ficar com monoterapia. Mas eu acho que, já que é para fazer um estudo, que o americano chama BOLD, né? de raça, eu acho que esse é um desenho corajoso. Mas especificamente sobre os stents com terapia tripla, né, que é o antiproliferativo e 2 anticoagulantes, inclusive nesse estudo tem um subestudo de PK, né, de pharmacokinetics, que ele chama, que a gente dosa essas drogas no sangue sistêmica e foi abaixo de nível terapêutico, que é uma boa notícia, porque fica liberando a nível local, mas eventualmente pode cair na corrente sanguínea. Então, isso realmente não existe, foi provado nesse estudo inicial. Mas, mais uma vez, eu acho que para pacientes muito inflamados, mesmo com a vigência desse stent, quando ele vier a estar disponível no mercado, eu ainda vou querer uma monoterapia de 1 mês, pelo menos. E aí, obviamente, é aquele estudo, né, Nicolau, do complete, de ver os vasos não culpados, as lesões não culpadas, você vai ter um outro tratamento, ver a atherosclerotic burden, né, que a gente chama, que é a carga aterosclerótica em geral no paciente. Então, eu acho que ainda vai ser individualizado. Eu acho que esse stent não vai ser assim a bala de prata que matou o Kennedy, não. Mas No crônico, você acha que... No crônico, sim. No crônico, não. No crônico, não tenha dúvida. E principalmente no crônico, com mais alto risco de sangramento, aí é 0. Aí eu não daria nada. Obrigado. Não, mas já aproveita e responde essa história do sangramento agudo e crônico. Não, o sangramento agudo você já falou, né? Eu acho que o que mais nos preocupa na fase hospitalar não são muito os sangramentos do acesso. Hoje, 80%, 85% a via radial. Não vai ser erradicado a via femoral. Nós temos paciente com ponte safena, paciente que o cirurgião já tirou o radial para colocar junto com a mamária, junto com enxertos arteriais, etc. Então, nós vamos ter sempre esses 15% de femoral. Mas, obviamente, os pseudoaneurismas, né, alguma complicação ainda vai restar e essa nos preocupa. Obviamente, quando o paciente tem um AVC, é outra história, e isso cursa com mortalidade. O que a gente tem mais de evidência são os sangramentos realmente no primeiro mês, né? E esses sangramentos, eventualmente, gastrointestinais, que dá para a gente tatear, tirar a aspirina e tal, talvez sejam um pouco mais benignos. Mas quando o tempo vai passando, a questão de neoplasias, de outras cirurgias, isso, sem dúvida nenhuma, nos preocupa. Alguém mais gostaria da mesa de opinar sobre isso? Quer dizer, eu acho que nós estamos, então, de acordo... Obrigado, Alexandre. Nós estamos de acordo de que sangramento agudo não é igual ao sangramento crônico. E a gente deveria começar a ver de forma diferente, ao invés do que está na literatura, de que estão lá colocando sangramento crônico
como se tivesse um impacto tão grave quanto o sangramento agudo, ou alguém discorda disso? Professor, eu acho que em termos, o senhor é correto na colocação em termos da frequência, e nós precisamos diferenciar o tipo de sangramento. O sangramento maior, seja por que critério for, esse é o sangramento que mata, por conta do sangramento em si. Esse sangramento é raro acontecer na fase tardia. Ele vai acontecer em algum grau na fase aguda, principalmente em cenários onde a terapêutica antitrombótica ela é bastante otimizada. Nós estamos lidando com pacientes de alto risco, pacientes de alto risco para sangramento. Quem são esses pacientes principalmente? Muito idosos, baixo peso, pacientes que tomam anticoagulante, chega a 20% a 30% em alguns estudos, contra fibrilação atrial, etc. Então, esse é o perfil de pacientes que sangra acima de 10% nos estudos, como, por exemplo, Leaders Free, etc. O que o sangramento faz, aí o sangramento menor também entra, que eu chamaria a atenção dos senhores, mesmo na fase tardia, o sangramento faz o paciente interromper a terapêutica dupla. E aí, naquele caso, que é um paciente de alto risco isquêmico, múltiplos stents que talvez não foram tão otimizados o implante, existe uma questão mecanística associada, diabéticos em localizações críticas, tronco da coronária esquerda, com técnica de bifurcação complexa, 2 stents, aí esse paciente ele corre risco numa interrupção precoce. O que é o precoce? A maior parte das tromboses acontecem nos primeiros 3 meses. Por isso que esses estudos como Twilight, etc., têm mostrado taxa de eventos muito baixa a partir de 3 meses. Se o senhor pegar séries com maiores, trombose stent acontece aí uns 50%, 60% no primeiro mês, uns 30% até 3 meses e depois é muito baixo, com os stents de nova geração. Então, acredito que essa estratégia de descalonamento também que nós comentamos, ou seja, um risco maior de sangramento por conta do fármaco, ele vai se manter durante o primeiro mês apenas, que é onde o risco de trombose é maior também, pode ser muito bem sucedida e pode diminuir muito o risco de sangramento no segmento tardio. Normalmente, 0,5% a 1,5% é o que a gente vê no mundo real de sangramento maior. Sangramento menor pode variar um pouco mais, mas é baixo. A taxa é muito baixa. Doutor Nicolau, eu queria dar uma nota de otimismo aqui, não é? O que nós estamos fazendo aqui é sintonia fina de uma coisa que é absolutamente espetacular o que a gente faz hoje, não é? Se entrasse alguém determinado autor na nossa discussão, ia achar que nós estamos matando todo mundo, sangrando e trombose, e na verdade não é assim. Não é? Todos os estudos mostram que trombose de stent hoje acontece em torno de 1% das pessoas. 99% dos pacientes não tem isto. E evento isquêmico no primeiro ano acontece em torno de 5%. Os estudos que mostram mais é 8%, a maioria, portanto, não é trombose. E sangramento, nos últimos estudos, tem diminuído em torno de 3%, 4%, 5% no máximo no primeiro ano. Então, na verdade, o que a gente faz hoje em cardiologia e cardiologia intervencionista é extremamente seguro, tanto do ponto de vista hemorrágico quanto do ponto de vista trombótico. Mais do que 95% dos pacientes não tem absolutamente nenhum tipo dessas complicações. Então, o que nós estamos fazendo aqui realmente é o ajuste fino da nossa prática, que é muito relevante porque é muito frequente, não é? 5% de uma coisa que acontece com muita frequência, a gente acaba vendo quase todo dia. Mas, de fato, a imensa maioria dos pacientes não tem complicação nem hemorrágica e nem trombose, nem isquêmica. Não. Tem alguma pergunta da plateia? Nós temos 1 minuto. Alô? Se for rápido. Gustavo de Vitória. Por favor. Eu gostaria de saber qual é a conduta de vocês na síndrome coronária aguda num paciente verdadeiramente alérgico à aspirina e os resultados que vocês têm. Eu não entendi. Alérgico à aspirina. Alérgico à aspirina. Bom, a verdadeira alergia para aspirina é um negócio, olha, em 40 anos eu vi meia dúzia. Deve ser uma coisa muito, muito rara. Eu gostaria de pedir a opinião de vocês.
Nós temos 1 minuto. Pedrinho, você concorda que é raríssimo isso? É muito raro. Eu me lembro de um caso, e a gente vai acabar dando uma orientação anedótica, né? É muito, muito raro. Muito Mas raro. olha, existe uma recomendação de que se o paciente... Agora, com tudo que nós falamos aqui, você está convencido de que provavelmente nem vai dar aspirina para o sujeito. Mas vamos imaginar que precise usar aspirina. Existe uma recomendação, existe todo um algoritmo de dessensibilização. Você começa com uma dose pequenininha e vai aumentando aos poucos. Então, isso já existe. Tá bom? Hã? Claro. Então, é raríssimo e, eventualmente, você faz sensibilização. Mas depois de tudo que nós conversamos, eu acho que o mais fácil é você não usar aspirina, pelo menos no nosso caso, usa um anti-ADP e está resolvido o seu problema. Remo, para terminar. Monoterapia. Eu ia recomendar isso, monoterapia, né? Com um anti-ADP. E a outra opção, se você tiver um risco isquêmico muito, muito alto, se você quiser usar um duplo tratamento por um período curto, seria... Aí de novo, exato. Só que aí seria dupla terapia com clopidogrel... Não, mas seria clopidogrel e ivaroxabana, que foi aquele estudo fase 2 que a gente fez, o Gemini, né? Então seria essa. Mas fase aí, 2, né? Exato, mas aí é anedótico, opinião de especialista. Tá bom. Bem, tempo esgotado, eu agradeço a presença de todos, espero ter sido útil e até a próxima.